Pois vem aqui, mulher. Bora aqui conversar um pouquinho comigo enquanto eu me maqueio pra trabalhar. Eu tava aqui pensando com os meus parafusos, relacionado à Natália de há um ano e meio atrás, com a Natália de agora. O que uma transição de fases faz na nossa vida, né? Há 2 anos e meio, eu tive a minha filha, minha primeira e única filha. E aí, eu passei por um puerpério muito intenso. E por muito tempo, eu culpei o próprio puerpério é, pela, por tudo que eu passei em relação ao que veio, né? Dessa transformação, né? O como que veio após essa transformação. A virada de chave aí da Natália individual para Natália mãe, né? Da Natália egocêntrica. Da Natália egocêntrica pra Natália, que agora tem uma pessoa como, digamos que o centro das prioridades, né? Um ser humaninho que é o centro das prioridades e das maiores responsabilidades que eu tenho para gerir na minha vida. E por muito tempo eu naveguei naquele barquinho onde eu colocava o puerpério ali como o vilão de absolutamente tudo. E, gente, pra quem é mãe e passa pelas oscilações que a maternidade, a gestação, a maternidade, o puerpério faz na gente, causa na gente, vocês entendem do que eu tô falando. É realmente muito difícil, né? É realmente algo desafiador, biologicamente, fisicamente, né? Mas a gente também precisa ter uma noção do quanto de peso a gente coloca sobre determinadas circunstâncias na nossa vida que podem potencializar a dor ou o sofrimento que a gente está passando, ou até mesmo ali uma transformação que às vezes não precisa ser pesada. Ela só precisa acontecer, né? Ela só precisa ter o espaço de acontecer, de fazer o que ela precisa fazer em nós. Seja transformar uma pessoa egocêntrica, né? Uma pessoa que só pensava em si, uma pessoa um pouco mais altruísta, uma pessoa que precisa servir mais, né? Servir a outra filha, no caso, a família e etc. E aí, eu hoje em dia, né? Após esses 2 anos da gestação, com meus hormônios no lugar, com tudo bonitinho, eu consigo entender aonde eu entro nisso. E quando eu falo onde eu entro nisso, é no sentido de até que ponto eu permiti que não só as influências sobre o que estava acontecendo no meu corpo me transformassem, mas até que ponto eu permiti que a minha mente causasse um caos sem necessidade de mim. E eu percebi que eu permiti isso durante um bom tempo. Não foi papo de, sei lá, 6 meses, não foi papo de 4 meses, 8 meses. Foi papo de mais de um ano que eu permiti que todas essas circunstâncias me trouxessem, ao invés de mais persistência, digamos assim, mais resistência. Me trouxe mais resistência. Então eu lutei contra tudo e contra todos. e ainda, e ainda dificultei o meu próprio processo. E por que eu tô falando isso? Mais um adendo, óbvio, né? Eu estou falando de mim, só eu tenho propriedade de causa e posso falar de mim dessa forma, né? Que eu lutei contra tudo e contra todos, que fui eu que senti na pele. Não foi você. Fui eu que senti na pele. A mesma coisa em relação às suas dores. Então, a forma como você remete, se refere a elas, é só você, a responsabilidade sobre isso, a responsabilidade sobre a palavra que você designa ao seu processo, só você pode fazer. Só você pode dar, só você pode colocar os pingos nos is, não outra pessoa. E falar, tipo assim, realmente, você tá com porre. Então, oxe, calada. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É que realmente a gente subestima, mas as coisas passam, sabe? As coisas voltam pro lugar. A gente serve, pelo menos eu sirvo a um Deus que é muito misericordioso. E a partir do momento que você se humilha ali, se humilha, eu digo pra você mesmo, sabe? Quando você tá ali no seu íntimo falando, meu Deus, eu não tô aguentando mais, sabe? Eu não me reconheço mais, eu tô tendo crises de identidades que eu nunca tive na minha vida. Isso tá impactando em várias áreas, eu não acredito, mas eu não consigo. Nossa, quantas vezes eu repeti essa frase? Eu não consigo mais sonhar. E eu ficava assim refletindo sobre isso, porque eu fazia uma comparação de quem eu me tornei para quem eu era. E eu falava assim, poxa, mas isso realmente me melhorou, isso me transformou para melhor. Só que eu ainda estava no meio da transformação. Eu não estava enxergando ainda com clareza quem eu estava me tornando de fato, que eu ainda estava. Então, antes mesmo de você chutar o pau da barraca, antes mesmo de você atribuir uma identidade ou um peso ainda maior e injusto sobre você, olha pro caos e observa. Ao invés de ficar tentando isso, porque eu tô falando isso porque eu não fiz isso, mas porque eu deveria ter feito, porque se eu tivesse feito isso de uma forma mais serena, de uma forma mais como observador e não como protagonista, eu com certeza teria passado pela transformação de uma forma menos intensa. Porque a intensidade, sempre, ela não é boa, ela destrói a gente. Ela distorce tudo em relação ao que a gente pega pra nós mesmos, sabe? Então, calma, né? Observa, né? Seja amiga da serenidade. Faça súplicas de misericórdia a Deus.